Olá, bom dia. Hoje é 31/5/2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 496, Éfesos capítulo 5, versículo 14. O que é que está escrito? Está escrito algo que só vai entender e é direcionado ao lado espiritual. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, primeiramente, ele falou, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Então você sabe que uma pessoa que dorme está totalmente desligada do que está acontecendo no mundo, quando a pessoa está dormindo. Então, às vezes, tem o dormir espiritual, o dormir espiritual. Então você tem que despertar. Você tem que despertar no sentido de quê? No sentido de que você tem que despertar no mundo espiritual e passar a entender, a crer, passar a estar acordado no mundo espiritual, orando, na Bíblia, crendo, tendo aceitado Jesus, tendo se batizado. Por que ele disse isso? E levanta-te dentre os mortos. Dentre esses mortos, claro que não os mortos fisicamente, porque os mortos que morreram fisicamente, no caso, as pessoas que morreram, elas estão sepultadas dentro de um cemitério. Esse levanta-te dentre os mortos significa no sentido espiritual. A pessoa está morta espiritual. Não quer ler, não quer ouvir a palavra, não quer aceitar Jesus, não quer se batizar, não crê na Escritura Sagrada, não crê, não escuta, não lê e não quer viver a Escritura Sagrada. Para Deus e para o Espírito Santo, para Paulo, para Jesus e para Deus, a pessoa está como se fosse morta, como se fosse uma pessoa morta. Está lá parada, num local, sem se movimentar, sem ver, sem caminhar, sem andar, sem viver. Assim é no mundo espiritual. Quando você não lê, quando você não escuta, quando você não crê, quando você não obedece, quando você não segue os ensinamentos, os mandamentos, é como se você estivesse morto espiritual, como se você estivesse morto. Você está morto espiritual. Então ele diz, pelo que desperta, ó tu que dormes. O que é despertar? É você crer no Evangelho, é você ler, é você escutar o Evangelho. É você obedecer, seguir o Evangelho. E levanta-te dentre os mortos. Se levantar dentre os mortos é você tomar as decisões, as atitudes, cada vez mais ficar atento, orar, ler, ouvir, renunciar, jejuar. E Cristo te esclarecerá. Então Cristo vai lhe esclarecer. Como é que Cristo vai lhe esclarecer se você não ler, não escutar, se você não crer? Cristo só vai esclarecer você se você crer, tiver fé, se você escutar ou ler a palavra de Deus. Ele vai esclarecer você, a vontade dele. Portanto, vede prudentemente como andais. Então, a Bíblia é muito, muito interessante. Ela nos aconselha em tudo. Ela diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. O que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu estou concordando. Isso é bom para mim? Isso é bom para minha família? Isso é bom para minha salvação? Não como nércios, como pessoas sem juízo, mas como sábio. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, naquele tempo, os dias já eram maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Você entende qual é a vontade de Deus? Você entende? Eu entendo a vontade de Deus. Então, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você só vai entender a vontade do Senhor se você ler de Mateus a João, se você ler de Mateus a Apocalipse, se você ouvir as Escrituras, você vai entender a vontade do Senhor. Então, se você já está ouvindo o vídeo da palavra de Deus, né? Se você já está ouvindo a palavra de Deus, se você está lendo a palavra de Deus,
Se você está crendo na palavra de Deus, então você já está despertada. Você já não está mais dormindo. Se você está lendo, ouvindo, crendo, tendo fé, você já se levantou dentre os mortos. Cristo já está ali esclarecendo. Amém? Você já está entendendo a vontade do Senhor, que você está ouvindo, que você está lendo, que você está crendo. Glória a Deus. Tenha um ótimo dia, tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado para você e sua família. Tudo de bom. Entenda, você já está lendo, ouvindo, crendo, tendo fé, então você já se levantou, você já despertou, você já se levantou dentre os mortos. Cristo já está esclarecendo através da palavra, pelo que não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então você já está entendendo a vontade do Senhor. Então glória a Deus, aleluia.